Olá a todas e todos, é um prazer estar aqui, poder conversar um pouquinho com vocês sobre esse tema que eu acho tão importante para o desenvolvimento, né, das pesquisas acadêmicas, o desenvolvimento, então, de uma certa forma, né, da ciência, tecnologia e sociedade. Eu acho eu que é um tema que não se esgota aqui, é um tema que tem as suas controvérsias, né? Entretanto, acho fundamental ter um tema desse inserido na grade de um evento tão importante como esse. Então, eu vou começar aqui a compartilhar o meu slide para a gente iniciar esse bate-papo e, bom, espero que, que seja proveitoso para vocês, como seguramente eu tenho certeza que vai ser e já está sendo uma honra para mim. Então, mais uma vez, deixa eu conferir aqui. Aqui. Só voltar um minutinho. Minha caneta já está a postos. Deixa eu subir aqui. Acho que agora... Bom, então vamos dar início à minha contribuição aí para o primeiro encontro nacional de atividade multidisciplinar para educação, ciência, tecnologia e sociedade, o ENAME, CTS, né, como subtítulo aí a transversalidade da ciência, tecnologia e inovação para a sociedade. Dias 28, ocorrendo, né, nos dias 28, 29 e 30 de outubro. E o que eu venho falar hoje? Né? Bom, dei como título para tema central para esse nosso encontro, né? Fundamentos da pesquisa acadêmica, aspectos básicos para os recortes temáticos de uma investigação. Por que eu estou trazendo esse tema, né? Bom, basicamente a gente está aqui conversando com pessoas que ou passaram pela graduação, estão no mestrado, doutorado, ou ainda estão na graduação, né? Ou seja, para a comunidade acadêmica, né? E acho que dentro dessa comunidade acadêmica, especialmente para os estudantes universitários que estão nos acompanhando aqui, é importante entender assim o quanto faz diferença você traçar, né, bem o seu tema, o seu objeto investigativo, né, as suas estruturas de buscas bibliográficas, para você ter uma pesquisa bem sedimentada, bem solidificada, né, bem embasada, o que vai fazer com que você também não perca preciosos tempos nessa estrada investigativa, né? A ciência, ela necessita, né, de alguns procedimentos, né? E esses procedimentos, quando compreendidos, criticados, analisados de forma crítica, obviamente, né? Mas quando a estrutura de uma pesquisa, né, consegue compreender bem o seu objeto de investigação, tudo começa a fluir de forma mais satisfatória. Por isso, tema do meu bate-papo aqui hoje, né? Meu nome, Thiago Ávila Medeiros, sou professor há 15 anos, né? 15 anos, bacharel, licenciado em Ciências Biológicas, mestre em Educação e Ensino de Ciências, algumas especializações e atualmente também no doutorado em Educação e Ensino. Estou deixando também os meus contatos, tá? Aqui a minha página, né, no Instagram, onde eu também troco informações, divulgo informações também relacionadas a essa área. Fiquem à vontade em me adicionar, mandar um direct, vai ser sempre um prazer conversar com vocês. Meu contato profissional também, né, e-mail, telefone e aqui minha página no LinkedIn. Né? Bom, precisando, estou à disposição em todos esses contatos aí. Bom, daqui para frente, né, eu vou trabalhar essa questão toda como fundamento para a pesquisa acadêmica, embora eu quero deixar bem sedimentado no início desse nosso bate-papo que o meu principal objetivo aqui é fornecer, especialmente aos estudantes, né, as bases fundamentais para o início do desenvolvimento de pesquisas acadêmicas. Então, eu estou naquela fase que eu estou dizendo, né, que é a parte da construção, né, do que seria esse objeto de pesquisa, o quanto é importante entender esse aspecto, né, o quanto é importante construir bons objetos, para ter bons objetivos, metodologias sólidas para
seguramente ter resultados e discussões consistentes, cientificamente falando, né? Então, essa palestra que eu também posso, como no próximo slide aí, né, chamar de curso, né, mas até para provocar, para não ser só uma coisa assíncrona, para vocês também me procurarem depois, né, nos contatos que eu estou disponibilizando aí. Então, eu tenho 3 eixos, né, para esse bate-papo que me guiam em cursos, palestras e por aí vai. Dentre eles, né, os 2 que eu pretendo trabalhar com mais afinco aqui, né, até para atender o objetivo central do tema da palestra, são os eixos, né, de planejamento e organização. Então, apenas algumas dicas, né, de fundamentos que ajudam, né, na elaboração do seu plano de pesquisa, seus objetivos de pesquisa, né, e a organização, que aqui eu estou colocando como ferramentas de busca, sistematização, organização desses primeiros informações bibliográficas, perdão, e por fim, né, a execução, elaboração textual. Bom, a elaboração textual fica mais fácil, digamos assim, se você cumpre bem o planejamento e a organização. Acho que como tudo na vida, na ciência também não seria diferente. Planejar sempre vale a pena. Planejar bem, melhor ainda. Bom, então, antes da gente realmente assim, iniciar essa conversa, né, eu acho que funcionou comigo, tem funcionado com os meus estudantes e espero que funcione com vocês também, né? Digamos que existem algumas perguntas bem básicas, né, que precisam te acompanhar ao longo de todo esse desenvolvimento da pesquisa acadêmica. São perguntas bem simples, mas que têm um poder de nortear a sua caminhada de forma, diria eu, bem satisfatória. Então, quais perguntas chaves seriam essas, né? Primeiro de tudo, veja bem, quando você pensa e busca responder, e aí no exercício inicial, lembrando que a gente está ali nas etapas iniciais de uma pesquisa acadêmica, né? Colocar no papel de forma pontual, resumida, ajuda, né? E aí eu diria assim, por que não começar a colocar no papel, né, para responder coisas como o que fazer, né? Quando eu estou na busca para um desenvolvimento de uma pesquisa, de uma investigação, quando eu me faço a pergunta o que fazer, eu estou iniciando, né, a construção do que seria o meu tema, o meu problema de pesquisa. O que fazer? A gente é, como eu disse, né, inundado, como eu digo, né, na verdade, nós somos inundados ao longo dessa caminhada de inúmeras informações, né, possibilidades, e isso, muitas das vezes, né, ao mesmo tempo que é espetacular, você está numa área do conhecimento que te desperta essa vontade de pesquisar e trabalhar com tudo, né? Ao mesmo tempo pode ser angustiante, né? Porque você vai precisar fazer escolhas nessa caminhada. Isso é quase que inquestionável. Sendo assim, né, vale a pena iniciar uma lista, né, de temas, assuntos, né, que melhor dialogam com você e com a sua experiência, né? Eu costumo responder muitas perguntas dos estudantes, professor, mas tem tantos temas que eu gosto, eu não sei ainda escolher. E como eu digo também que isso não tem uma fórmula básica de bolo, né? Botou 2 xícaras ali, com uma colher ali, dá sempre, ou quase sempre certo, né? Não tem uma fórmula a seguir, mas eu costumo também responder da seguinte forma, se você ainda não tem convicção do que você gosta, pelo menos entenda do que você não gosta, do que você não pretende pesquisar, que isso já vai te ajudando a eliminar boas situações e faz você ganhar tempo. Então, o que fazer me ajuda a começar a imaginar qual seria o meu tema, o meu assunto investigativo, para depois, né, definir o meu problema. Eu vou mostrar para vocês a diferençazinha que tem
nesse binômio. Por que fazer? A nossa segunda pergunta, importantíssima, especialmente para aqueles que estão em fase de projeto de pesquisa, né? Porque se você consegue responder a pergunta por que fazer, você está levando para o teu texto, para a tua pesquisa, para o teu leitor futuro, né, a justificativa e a relevância desse seu trabalho. Por que fazer? Né, você justifica a importância, a relevância do desenvolvimento dessa pesquisa, né? Especialmente, volto a dizer, em momentos de planejamento, momentos de construção de um projeto acadêmico, um projeto de pesquisa acadêmica, né? A disputa para o fomento de uma bolsa, que quando você precisa escrever um projeto, né? Basicamente, você vai precisar apontar a relevância desse projeto de pesquisa, se ele é execuível ou não, se vale a pena ou não. Né? Para que fazer? Outra perguntinha extremamente simples, né? Mas que tem o poder de auxiliar muito a definição do objetivo da pesquisa. Né? Onde você quer chegar? O que você quer responder? Para que você quer fazer isso? Ajuda, dialoga com relevância, dialoga com tema, e aí você vai costurando a tua pesquisa até direcioná-la bem, fazendo com que você, consequentemente, atinja bons resultados. E, por fim, mas não menos importante, né, como fazer? E aí, eu acho que já começa a ficar claro um pouco que você entende o que você vai fazer, entende a importância de pesquisar isso, né? Para quais objetivos você está investigando, e aí é bom agora, é crucial agora você definir bem como você vai fazer esta pesquisa acadêmica. E aí, com isso, você fecha, digamos assim, uma boa parte da sua estruturação de um projeto de pesquisa, um planejamento de pesquisa. E aí, quando você está respondendo a pergunta como fazer, né, você está construindo a sua metodologia, os seus procedimentos metodológicos, o seu material e métodos, seja como você quiser chamar. Bom, percebe-se, então, que o começo de toda essa trajetória, né, vem de uma ideia inicial, que vai precisar se transformar, né, num tema central. Então, ideias, como eu estou mostrando a imagem aí, a nossa cabeça trabalha o tempo todo produzindo inúmeras delas, né? Agora, o ideal é que você coloque esse seu imaginário, que é importantíssimo para a ciência também, né? A imaginação é importante, acho que, para a vida, né? Mas nesse contexto onde você precisa trabalhar com dados, informações sistematizadas, organizadas, bem embasadas, né, ideias que estejam sendo produzidas na sua cabeça precisam sair dali e ir para um papel, digamos assim. Né? E aí, nesse contexto, a ideia ela ganha proporções de um tema. Né? Quando você costura essas informações e entende que isso pode ser um tema investigativo, né? Aí você tira isso da cabeça e já está colocando isso como mãos na massa, digamos assim. Né? Agora, tem uma questão a se conversar sobre isso. Bom, perceba que, às vezes, quando você não tem uma boa delimitação temática, quando todas essas ideias e caixinhas e trabalhos, né, não se transformam numa boa ideia delimitada, que você consiga compreender, tirar dali o seu objeto de investigação de forma bem compreendida, né, bem estabelecida, pode se gerar um problema. E eu represento esse problema com a imagem seguinte. Né?
uma ideia grandiosa, mal definida, né? Gera temas, né, não bem estabelecidos, e aí muitas das vezes provoca esse efeito aí que está na imagem, né? Você acaba sentando em cima dessa ideia, sentando em cima desse tema e nada anda. Por isso a importância de estruturar bem, por isso a importância de construir bem para não ter momentos como esse, né? Aliás, para ser sincero, momentos onde em determinadas fases você acha que a coisa não está caminhando, são momentos que podem ocorrer. O importante é que, tendo uma estrutura bem definida, construída por você, sempre quando esses momentos de dúvida surgir, volte às suas informações, volte às suas anotações, perceba que você estruturou, que aquilo pode ser a chave para você sair dessa inércia, sair desse momento, né, de sentar em cima da ideia. Então, cuidado com isso, né? É importante entender que não é salutar, né, passar longos períodos sem conseguir estruturar aquele conjunto de ideias importantes que você tem em um tema bem delimitado. Para isso, pessoal, a gente pode iniciar conversando alguns aspectos que no futuro, né, quando dialogados com a sua experiência também, pode te ajudar a sair desse problema científico aí, que é a escolha do tema para uma pesquisa acadêmica. Bom, critérios para escolha, reticências, de uma forma livre, como eu disse, não é fórmula de bolo, a gente não vê numa página de destaque, basicamente em livros, né, bem estruturados, né, há nuances na pesquisa, há áreas distintas, né, as áreas humanas exatas, né, biológicas, há controvérsias, como eu disse, mas também há alguns pontos de consenso, né? No caso, para estudantes universitários, produtores de TCC, mestrados, doutorados, né? Poxa vida, o tema da sua investigação é livre, né? Eu costumo dizer que, especialmente na graduação, que a gente tem disciplinas obrigatórias a cumprir, né? Muitas das vezes você vai se deparar com temas que não é do seu agrado e é normal. Agora, a sua investigação é uma iniciativa sua. Então, por que não você escolher um tema que te agrada, que tem aderência ao seu curso, aos seus objetivos, à sua experiência profissional? Isso facilita, é muito melhor você passar longos períodos estudando, trabalhando em matemática que você gosta, do que trabalhando em matemática que você não tem afinidade, né? Então, a escolha do tema precisa ser compreendida assim. Não é um tema que eu quero, que eu escolho para agradar alguém, eu preciso ter afinidade com esse tema, né? Quanto antes você definir o seu tema, mais tempo, né, você terá para aprofundar-se sobre o que escolheu. E aí vai poder ler mais, se especializar mais e com isso trazer melhores resultados. A escolha do tema, então, deve te instigar, porque é isso que vai fazer você investigar, trabalhar, pesquisar. Então, deve ser do seu interesse, tudo fica mais simples. Nessa relação, né, de graduação, né, relação acadêmica, a gente tem os nossos orientandos, né, somos orientados, né, ora a relação do orientador, ora orientado, né, ao longo do seu desenvolvimento acadêmico. E é importante entender assim que professor, orientador, né, ele inspira, mas ele não pode escolher o tema para você. Esse tema é necessário que seja você, que seja de aderência sua, de interesse seu, né? Toda vez que você cai nesse caminho de seguir uma estrada que não é você que está construindo ou definindo o caminho dela, a chance de você, no meio do caminho, pegar desgosto, porque não foi um tema da sua afinidade, perder tempo, ter mais momentos de estar sentado em cima das ideias, as chances são maiores, né? Então,
se inspire nos professores, mas tenha a independência da escolha. Bom, em relação aos critérios, né, embora muitas das vezes eles ficam aí meio que em nuvens e meio abstrato, como está mostrando a imagenzinha aí, né? Mas a gente pode ir dando algumas melhoradas, né, nesses balões de possibilidades, né? Então, o tema ele é interessante que seja específico, porque vai ser mais fácil para você conhecer esse tema, depois se aprofundar um pouco mais nele, né? Se ele for mal delimitado, né, comprometerá a possibilidade de uma contribuição inovadora. É interessante falar sobre isso, né, porque é sempre bom a gente trazer novos dados, né, novas informações, uma contribuição para a ciência, né? E aí, muitas das vezes, quando você não delimita bem o tema, você vai fazer uma pesquisa extremamente ampla, genérica, né? Você vai perder tempo e pode ser que você não produza, né, informações que despertarão grandes interesses de pesquisas futuras, né? Esse diálogo é importante entre cientistas, né? Entender essas questões, né? Eu acho que favorece o alcance da tua investigação. O tempo deverá ser escolhido, levando em conta também, o tema, desculpa, deverá ser escolhido levando em conta também o tempo da pesquisa previsto, né? Fique de olho aí nos prazos, é importante, se você está dentro de uma carreira que você tem prazo a cumprir, né? Defender a sua pesquisa em determinado prazo, fica de olho nisso. Muitas das vezes, temas muito que exigem pesquisas longas podem não estar dialogando com o seu cronograma, né, do seu programa de investigação. Entender isso também faz-se muito necessário. Bom, a relevância não está na escolha do tema, mas na preocupação em estabelecer uma discussão atual sobre ele, né? E aí a relevância está no que eu digo no problema relacionado a esse tema. Vamos entender um pouquinho aí, né? Bom, primeiro de tudo, né, a escolha do tema é como se fosse o seu assunto mais geral, vou entrar em detalhes logo mais, será ali o seu objeto de pesquisa. Quando você fizer esses recortes, você vai ter o seu objeto de pesquisa. Por objeto, né, entende-se aquilo que é pensado e que será investigado, né? Deve ser mais restrito do que o assunto temático geral, né? Então, perceba que você está num tema geral, num assunto geral, e aí você não vai trabalhar com isso, porque, como eu estava dizendo, a generalidade pode te trazer complicações e insuficiências, né? Porque você vai ter objetivos e quando quando você tem um tema extremamente amplo, você tem preocupações objetivas para fazer essa pesquisa e muitas das vezes inalcançáveis, justamente pela demasia de assuntos que aquele tema aborda. Então, recortar o tema, definir o objeto de pesquisa dentro daquele tema é fundamental para os passos futuros da sua pesquisa acadêmica, né? O tema precisa, então, ser específico para que as respostas, ao final da pesquisa, sejam igualmente específicas. Basicamente, nesse eixo de organização, né, existe esse triângulo que ajuda a explicar um pouco até como é que você pode ir construindo a ideia da tua pesquisa e o texto por trás dela, né? Basicamente, né, dentro de uma realidade de conhecimento e de investigação, de pesquisa, né, a gente tem, para sedimentar bem uma ideia e você traçar bons objetos de investigação, é legal passar primeiro, né, para a teoria mais geral sobre aquele assunto. Então, você abre o seu diálogo investigativo, digamos assim, apontando as generalidades sobre aquele assunto. Você não vai mergulhar nessa pesquisa, mas você está mostrando em que terreno você está pisando.
Depois, você faz um recorte mais específico. E aí você vai fazer uma teoria daquela área mais específica da tua investigação. Para depois, né, você recortar, delimitar, tem mecanismos delimitadores que a gente pode discutir, e aí você está trazendo aí o seu objeto empírico de investigação. E vale a pena dizer que isso vale para pesquisas bibliográficas, de campo, pesquisas de bancada. Não temos limitações aqui. Tá? Dá para se seguir essa roteirização, digamos assim, para iniciar a construção das suas dos seus ideais investigativos para depois torná-los em objetos investigativos. Né? Bom, sendo assim, como é que eu costumo trabalhar com os meus estudantes? Né? Eu costumo dizer para eles seguirem, né, a teoria do funil. Né? Funil no início, né, ele tem a abertura mais ampla, né? Então ali é onde você está navegando naquelas águas mais gerais, ou seja, no assunto relacionado à sua investigação mais amplo. O funil ele vai, né, afunilando, né? E aí você traz um recorte de um tema dentro daquele assunto genérico, e aí, por fim, dentro desse tema, né, que já é uma divisão, uma janela desse assunto principal, né, você recorta ainda, delimita mais, especifica mais, e aí você está trazendo o seu problema investigativo. E por que eu achei fundamental trazer essa palestra para esse evento? Porque boas pesquisas, né, começam com bons problemas investigativos, boas interrogações. E é assim que a gente contribui também, não apenas assim, que a gente contribui também para o avanço científico, né? E para o atendimento dessa transversalidade de ciência, tecnologia e sociedade. Bom, então, nada mais por enquanto, do que você entender onde você está pisando e onde você quer chegar. Né? Não é quais objetivos você quer, quais objetivos você quer alcançar, não os resultados em si, né? Mas quais objetivos você quer alcançar nessa trajetória. E aí é importante a gente ter uma noção dessa questão. Então, o funil é interessante para entender isso, né? Toda ideia, toda investigação, toda parte de uma pesquisa acadêmica, ela está inserida no tema, que está inserida num assunto mais amplo, né? E aí, para investigar, eu preciso entender quais são os aspectos mais específicos desses assuntos mais gerais. Nesse contexto, eu acho que esse funil ajuda muito. Então, você apresenta para o leitor da tua pesquisa acadêmica, para o teu orientador, para o futuro que vai analisar o teu projeto de pesquisa, você começa inicialmente apresentando o teu assunto, o seu assunto de interesse. Mais geral. Olha, esse assunto aqui é um assunto que me encanta. Né? Após isso, eu apresento, né, meu tema dentro deste assunto. Né? Nesse contexto, né, você vai precisar conhecer mais, vai precisar ler mais para você especificar dentro daquele assunto geral qual seria ali o seu tema de mais afinidade. Para, por fim, né, especificar mais o que você vai pesquisar. E aí é a delimitação final, é a definição final do seu objeto de pesquisa. Ou seja, você está começando a responder aquela perguntinha lá, o que? Dá para ficar melhor? Dá para compreender melhor? Acho que dá, hein? Talvez em mais 2 passos a gente consegue fechar bem essa questão. Olha só, primeiro de tudo, né, o assunto ele é sempre mais amplo.
e aí você pode iniciar das generalidades, sem medo de errar. O tema, né, seria o seu primeiro esforço para restringir o assunto, mas ainda não é o seu objeto investigativo em si. E, por fim, o objeto que delimita a tua pesquisa, né, é o teu objeto de investigação. E aí você pode fazer recortes do tema para definir bem o seu objeto. Basicamente, né, a gente pode ter, temos outros, mas a gente pode ter um recorte de público-alvo, recorte temporal, recorte espacial, que vai especificando cada vez mais e encerrando, né, fechando o seu objeto de investigação. Um exemplo para aperfeiçoar isso. Então, suponhamos que eu tenho aí sobre ética. Ética, ela tem desdobramentos diferentes, é multidisciplinar, é uma ciência que dialoga com muitas outras. Então, meu assunto mais amplo, falo sobre o que é esse assunto mais amplo. Eu não vou trabalhar ética em contextos socioantropológicos, ética em conceitos empresariais, eu vou trabalhar ética na saúde. Então, perceba que eu já, me permiti trabalhar no tema dentro de um assunto mais amplo. Ética em saúde. Agora, ética em saúde é um tema extremamente abrangente. Dentro dessa ética em saúde, qual é o meu objeto investigativo? O que eu estou delimitando aí? Delimitação do tema. Bioética. Olha que exemplo interessante para a gente entender isso, né? Olha o recorte nesse exemplo. Problemas éticos vividos por profissionais, enfermeiros e médicos, do programa Saúde da Família. Então, perceba, eu já tenho aqui um recorte de público-alvo, como exemplo que eu estou trazendo aqui para vocês. Né? Público-alvo, médicos e enfermeiros do programa Saúde da Família. Eu estou também fazendo um recorte temporal. Olha lá, né? Na segunda metade do século XX. E também estou fazendo um recorte espacial. Esses médicos não são médicos de qualquer região, são médicos do Programa Saúde da Família em São Paulo. Então, perceba que agora o meu objeto de pesquisa está bem delimitado. Né? Não é ética de uma forma geral, não é ética na saúde, é uma questão de bioética e aí, como objeto de investigação, problemas éticos vividos por profissionais, enfermeiros e médicos do Programa Saúde da Família em São Paulo, na segunda metade do século XX. Agora, eu não tenho mais dúvida de qual o objeto que eu vou investigar. Aumentam as chances de eu obter bons resultados, boas informações, porque eu não vou me perder no mundo de possibilidades de um assunto extremamente abrangente. E aí, como a gente estava dizendo lá, você pode fazer delimitações, né? Recorte espacial, temporal, público-alvo, e entender que ali é o que você pretende priorizar. Fica mais fácil compreender dessa forma. Sendo assim, uma vez delimitado o tema e o problema, a gente vai definir os objetivos, não esquecendo, né, daquela outra perguntinha também, por que fazer, né? Para você sempre se indagar e levar para a tua investigação a importância e a relevância da sua pesquisa. Veja bem, nesse sentido, pessoal, definir os objetivos, né? Ou seja, eu tenho o objeto da minha investigação e quais objetivos eu quero. O que eu quero responder com essa investigação, genericamente falando. Então, os objetivos devem ser sempre expressos em verbos de ação, porque são buscas, né? São intenções de realização. Então, a definição dos objetos determina o que o pesquisador quer atingir com a realização do trabalho da pesquisa. Né?
Uma dica para se definir os objetivos é iniciá-los com o verbo do infinitivo. Eu quero esclarecer alguma coisa, definir, procurar, permitir, demonstrar. Perceba que são objetivos a serem atingidos, a serem executados, melhor dizendo. E dentro destas possibilidades, você separa, né, em dois eixos, aí, né, o geral e o específico. E aí não vejo grande mistério, não. No geral, mostrando uma visão global, né, e os específicos, né, os objetivos pontuais específicos desta investigação. Sem grandes mistérios aqui, né? Nesse contexto, pessoal, olha só, quando a pesquisa tem o objetivo de conhecer alguma coisa, né, apontar, citar, classificar, conhecer, definir, são verbos que definem bons objetivos para quando você quer conhecer algo que você está investigando. Quando a pesquisa tem o objetivo de compreender, aí você também tem o verbo compreender, né? Concluir, deduzir, demonstrar. Basicamente, você trabalha com essas definições de objetivos, né? Em pesquisas de bancada, laboratoriais, né? Pesquisas experimentais também, né? Quando você quer, por exemplo, pesquisas aplicadas, né? Um determinado conteúdo específico, uma pesquisa aplicada daquele conhecimento. Então, desenvolver, empregar, estruturar, operar, organizar, são verbos que definem bons objetivos dentro deste eixo investigativo. Aí. Quando uma pesquisa tem o objetivo de analisar, e aí eu também tenho verbos que me trazem esses objetivos de análise. Diferenciar, debater, compreender, analisar, investigar, provar, ensaiar. E por aí vai, pessoal. Tem algumas dicas aí, né? Por exemplo, sintetizar, avaliar, e aí exemplos de verbos que te dão direcionamentos de objetivos mais claros, tá? Isso é muito importante. Agora, tem o tema, né? Tem um assunto, tem o tema. Delimitei bem, atingi ali o meu objeto de pesquisa. Defini os meus objetivos, é hora de seguir em frente. É hora da gente trabalhar a metodologia, responder aquela pergunta, como fazer? Então, a metodologia, né, é o conjunto de métodos e técnicas utilizadas para a realização de uma pesquisa. Fundamental para você atingir os seus objetivos. Olha como é que essas coisas dialogam umas com as outras, obviamente. Isso é um roteiro, né? Basicamente. Roteiro não é uma palavra ruim, porque também remete a uma ideia de engessamento, né? de fórmula de bolo, como eu usei em exemplos passados, mas não é isso. Mas é uma estruturação interessante, academicamente comprovada, né? Cientificamente plausível, de você atingir bons objetivos investigativos. É isso, basicamente. Então, algumas perguntas, né, ajudam a gente a responder essa aí, como fazer. Perguntas chaves que vão ajudar um pouquinho, vou mostrar para vocês logo mais, para montar aí os seus procedimentos e caminhos de pesquisa. Vamos então, né, a gente precisa, obviamente, definir a nossa metodologia. Nesse contexto, pessoal, né, como é que a gente definiria a metodologia? Deixa eu passar para cá. Aqui. Bom, é uma pergunta a se fazer. Né? Basicamente, ajuda, se você conseguir entender, encaixar, né, a sua pesquisa nesse quadro aí. Né? Ajuda a definir a sua metodologia, tá? Construção da sua metodologia, ou seja, o procedimento, os materiais, a estrutura necessária para você atingir lá os seus objetivos, né? E aí, bom, entendendo qual é a finalidade da sua pesquisa, se ela é uma pesquisa de cunho básico ou uma pesquisa aplicada, um propósito, se ela é uma pesquisa exploratória, exemplo, geralmente pesquisas exploratórias bibliográficas, né? Levantamento bibliográfico para explorar determinado conteúdo, determinado assunto.
pesquisa descritiva, pesquisa explicativa e, por fim, o método, né? Se ele é qualitativo ou se ele é quantitativo. Basicamente, análises, métodos, né, quantitativos são aqueles que vão trabalhar a análise de variáveis quantitativas, aquelas expressas em números, né? Métodos qualitativos não, embora as pesquisas você pode unir esses dois métodos, né, qualitativos, né, e quantitativos. Alocando bem a tua metodologia nesse cenário, você tem bons passos interessantes a seguir. Bom, lembra que em 2 slides passados eu tinha dito que para responder aquela pergunta como fazer, existem outras perguntas relevantes que podem ajudar nesse processo, né? Dentre eles, comente um pouco, né, sobre o tipo de pesquisa. Você pode escrever isso, né, para entender um pouco melhor. Como a pesquisa será realizada? Qual o universo da pesquisa? Quantos sujeitos envolvidos? Vai ter sujeitos? Não vai ter sujeitos? É uma pesquisa bibliográfica apenas? Né? Local da pesquisa. Instrumento de coleta dos dados. Né? Tipo de pesquisa. Tipo de método para análise, quantitativo, qualitativo. Procedimentos metodológicos. Né? Etapas, datas, se forem necessárias, né? Como está dizendo aí na última pergunta. Então, perceba que são perguntas simples, mas que têm um poder de direcionar o caminho do seu método, né, da sua metodologia de investigação, de forma bem interessante. Né? E respondendo essas perguntas, você está estruturado a sua metodologia. Basta agora organizá-la e sistematizá-la nos passos lá e colocar no papel. Bom, uma vez, então, delimitado tema, problema, objetivos e metodologia, né? Hora de seguir em frente nessa estrada, que às vezes parece não ter fim, né? Essa imagem acho que está representando um pouco isso, um olhar um pouco para uma estrada que não tem fim, mas ela geralmente é uma estrada produtiva, prazerosa, né? Você chega ao seu objetivo ao final dessa estrada, e aí outras estradas se abrem, e essa é a grande beleza da ciência, né? Uma pergunta respondida geram tantas e tantas outras perguntas. Se não te gerar pergunta, tem alguma coisa estranha. Bom, então, eixos estruturantes, planejamento, organização e execução. Eu tenho basicamente uma ideia bem sólida. Estou bem planejado, porque defini o meu assunto, o meu tema, o meu objeto de pesquisa, os meus objetivos, e já tenho bem traçada a minha metodologia. Agora, vamos investigar, vamos coletar informações, vamos buscar bibliografias, vamos sistematizar e colocar a metodologia em prática, vamos organizar tudo isso aí. E aí, eu acho que as fontes iniciais de buscas de informação, aquelas pesquisas bibliográficas iniciais que você está fazendo, até para definir muitas vezes o seu tema, o seu problema, né? É importante entender como fazer boas investigações, boas pesquisas, né? Existem ferramentas, sistemas para isso, né? Não dá para esgotar isso aqui hoje, infelizmente, pessoal. Entretanto, algumas dicas eu posso dar. Né? Para montar a estratégia de busca, né, é necessário, basicamente, conhecer os recursos utilizados para combinar os termos, ou seja, palavras-chave. Quais são as palavras-chave, expressões booleanas, né, descritores relacionados àquele tema, aquele assunto, aquele reporte que você quer dar. Né? Ética, nessa bioética é uma palavra-chave para buscar assuntos sobre isso. Né? Saúde da família, estou usando os exemplos passados. Né? Será que é uma expressão para eu encontrar informações sobre esse tema? Né? Conhecer palavras e expressões que devem ser evitadas, né? Gírias ou regionalidades, que por vezes você pode perder informações mais globais, né?
Usar a terminologia correta, consultada nas bases temáticas, né? A área da saúde, a área das ciências, da educação, tem os seus termos mais gerais, mais na comunidade científica mais utilizados. Isso ajuda você a buscar bons artigos, né? Para uma estratégia de busca mais elaborada, o pesquisador deve conhecer também a metodologia na íntegra. Está bem estruturado aquilo que a gente acabou de conversar, sua metodologia está bem amarradinha, né? Então, evitar algumas estratégias de busca, né? Palavras como importante, contribuição, melhora e outros similares são palavras qualitativas de juízo de valor, podem trazer artigos distintos demais para aquela temática, né? Evitar artigos, pronomes, né? Tu, pronomes pessoais, demonstrativos. Usar termos não padronizados também, né? Exceto quando necessário, né? E evitar refinar a pesquisa na estratégia, né? Termos também que não te vão trazer grandes informações. Sendo assim, existem sítios de buscas de termos e pesquisas, né, trabalhos acadêmicos relacionados a esses termos específicos de investigação, todos eles aí basicamente bem conhecidos pelos nossos estudantes, né? E eu só queria dar um destaque. Geralmente, nas etapas iniciais, e aí é uma questão pessoal, eu uso muito o Google Scholar, eu digo por quê. Através dele, eu tenho uma noção básica assim, de qual é aquele artigo que está sendo mais citado, qual é aquele artigo mais procurado. Dali, eu começo a ver quais são as referências daquele artigo, para ir buscando as minhas informações do tema, dos meus objetos. Então, eu começo basicamente no Google Acadêmico e vou para os outros, Cielo, PubMed, e por aí, Web of Science, né? Tem Fastform também, tem um bocado de bases referenciais aí, interessantes, e aí né, existem também sítios de informações específicos para cada área do conhecimento, né? Então, na tua área, você provavelmente conhece outros que não estão aí. Eu tenho, né, também outros como ferramentas que, além de fornecer algumas bases bibliográficas, permite você organizar as suas informações bibliográficas, né? Somar as referências que você está estudando, né? Fazer os fichamentos, né? Para toda vez que você precisar, você tem lá de rápido acesso. A Isotero, minhas citações, a Evernote, que esse aqui que tem no celular de todo mundo hoje em dia, né? Muito bom para você fazer fichamentos, né? E acessar essa bibliografia, essas ideias centrais dos artigos que você está lendo. Tem o Moore, Mendeley, e basicamente o que eu tenho mais utilizado hoje em dia, que é o Fastform. Então, pessoal, uma palestra para trazer um bate-papo a respeito dessa estruturação primária, da importância desse recorte temático central, importante, né, para você não se perder nessa caminhada. Eu acho que com isso você contribui para a realização de uma boa pesquisa e, consequentemente, contribui, né, para a produção CTS, né? Por isso, a importância, eu acho, de encaixar um tema num evento tão importante como esse. Então, mais uma vez, esses fundamentos para a pesquisa acadêmica, com recorte atual de definições temáticas, né? Eu encerro novamente deixando os meus contatos, precisando, é só falar. É um enorme prazer estar aqui nesse primeiro encontro nacional de atividade multidisciplinar para educação, ciência, tecnologia e sociedade, ENAME-CTS. Espero ter contribuído. Fiquem à vontade para entrar em contato. Agradeço mais uma vez todo o apoio e toda a parceria. Entre em contato, vai ser um enorme prazer dialogar com vocês sobre pesquisas acadêmicas. Ok, pessoal? Então é isso. Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado e fiquem com Deus, se cuidem. Um abraço a todos e a todas.